Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos aqui hoje mais um dia para gravar algo interessante, algo polêmico, mas que seja para sua reflexão. Nós vemos que tivemos uma informação essa semana na morte de Guilherme de Pádua, que foi aos 53 anos, teve um infarto fulminante, né? Todos conhecem, algumas pessoas, né, conhecem a história de Guilherme de Pádua, né? Ontem foi divulgada, né, pela Márcio Valadão, que da igreja Batista da Lagoinha, né, onde ele se tornou por alguns anos pastor, né? Guilherme de Pádua teve uma história aí bem marcante na vida de algumas pessoas, né? Então nós vamos estar comentando a respeito desse assunto, né? Um assunto polêmico, um assunto onde traz alguns detalhes aí que nós vamos abordar hoje. E se você se interessar, fique até o final, né? Primeiramente, se inscreva nesse canal, um canal só por hoje, onde eu abordo vários assuntos, onde só por hoje nós podemos discutir assuntos relevantes, assuntos importantes, onde só por hoje nós podemos aprender alguma coisa a mais. E hoje nós vamos aprender, né? Um pouquinho, no final você vai entender o que eu quero falar sobre esse assunto, sobre a história do Guilherme de Pádua, da Daniela Pérez, da Glória Pérez, desse assunto tão polêmico, né? Então vamos lá. Para quem não lembra, eu me lembro muito bem, né? Em 1992, eles trabalhavam juntos, né, na Rede Globo de televisão. Guilherme de Pádua e Daniela Pérez trabalhavam juntos ali na novela. Não me recordo agora o nome da novela, não faz questão no momento. Mas ali eles trabalhavam juntos e ele era casado com a Paula Tomás, onde eles ali planejaram, né, de alguma forma matar a Daniela Pérez. E eles fizeram matando com várias facadas, tesouradas, né? Aquela menina tão bonita, tão jovem, talentosa, né? E foi tudo conformado, foi tudo comprovado e ele foi condenado, né? Condenado a 19 anos de reclusão, mas só cumpriu 7. 7 anos, ficou preso 7 anos e por bom comportamento acabou sendo liberado, acabou sendo absolvido da sua condenação, né, por bom comportamento. E ali ele ficou livre, né? E ficando livre, ele e pela sua boa lábia, né? Ele tem uma boa lábia, ele começou a se influenciar, casou novamente, casou 2 vezes até ontem, né? Até a sua morte ele se casou 2 vezes e virou pastor, né? E há 15 anos ele estava ali na igreja da Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha, e aonde ele era pastor. E ele tinha um ministério nessa igreja, ele cuidava de ex-detentos. Ali ele tinha um ministério que cuidava dentro e fora da cadeia de ex-detentos, né? E, e ali nós vimos ontem uma live, né, do pastor da qual era o líder dessa igreja, e que nós vimos que, né, para muitos é algo polêmico, né, a forma que o pastor acabou ali lidando, né, com a vida, né, com
de um ser humano, né? Para muitos é algo polêmico, para outros não, mas é aí que é o que é da questão, né? Para quem não viu, eu vou mostrar aqui o que esse pastor disse. Vamos lá. E servindo ao Senhor, durante o louvor, cantando, adorando. A minha filha Ana Paula hoje participou do culto, cantou, ministrou e ela mesmo foi lá e hoje deu um abraço nele também. E é um moço que a sociedade não compreende muitas coisas, porque ele se transformou assim, ele praticou aquele crime tão terrível da Daniela Pérez e foi preso, cumpriu a pena todinha, mas se converteu. Era uma lagarta e virou borboleta. Mas agora, quando eu estava lá embaixo, para subir, para vir fazer a live, chegou a notícia. Ele tem de casa agora. Caiu e morreu. Morreu agora. Agorinha. Ele acabou de morrer. Então nós vemos aqui o depoimento, né, a forma que ele se expressou, né? Ao Senhor, durante o louvor, cantando, adorando. Desculpa aqui. A forma que ele se expressou, né? Para muitos isso é um absurdo. Para quem não tem essa linha de um Deus que perdoa, né? De um Deus que cura, de um Deus que liberta, de um Deus que transforma. Acredita que Deus não restaura uma pessoa, né? Então, alguns viram o depoimento de Guilherme de Pádua, que ele tinha um canal do YouTube. Eu vi, né? Eu acompanhei um pouco da história desse rapaz, do Guilherme de Pádua, no YouTube. E ele pede perdão, né? Pelo que ele fez durante aquele momento que ele estava cego espiritualmente, né? Nós, como seres humanos, tem momentos que nós estamos cegos. Tem momentos que nós fazemos coisas absurdas. Tem momentos que o inimigo cega todos. Pode ser você, quem for. Pode ser você, quem for. Pode ser você pastor, pode ser você que tem um conhecimento da Bíblia, pode ser você um ateu, pode ser você quem for. Tem hora que o inimigo cega. Tem hora que o inimigo faz com que você faz atrocidades. Coisas que nem você acredita que fez. E eu acredito no arrependimento, eu acredito na conversão. E nós temos que dar uma oportunidade. Tem muita gente que não acredita. Foi no caso dessa situação, onde o Guilherme de Pádua ali pediu perdão. Infelizmente ele pediu perdão via vídeo. Ele pediu perdão via YouTube. Ele não conseguiu com que ele chegasse a pedir perdão diretamente assim, dar um abraço na mãe, na Glória Pérez, no Raul Gazola, que era esposo na época da Daniela Pérez. E essas pessoas ficaram muito magoadas, com certeza. As pessoas ficaram muito chateadas, imagina se você perder um ente querido nessa desgraça, nessa atrocidade que foi feita, da maneira que foi.
que foi uma violência, né? Foram tesouradas, foi algo assim que o inimigo usou dessas pessoas para fazer o que fez, né? Então, para nós, para carne, é imperdoável, né? É algo imperdoável. Tem que ser algo sobrenatural para perdoar isso. Você vê sua filha naquela situação, você vê sua esposa naquela situação, é algo imperdoável. Tem que ser algo sobrenatural para perdoar isso, né? Então, para se pensar, né? O que fazer numa situação dessa? Você perdoaria? Você não perdoaria? É muito difícil. E eu vi o outro lado da moeda também. Eu vi o Raul Gazola, eu vi comentário em podcast do Raul Gazola dizendo que não perdoaria, que faria atrocidades com o mesmo, que não perdoaria, não perdoa, né? Então um coração de pedra, um coração duro, né? Até hoje, né? Até ontem, na sua morte do Guilherme de Pádua, não houve perdão liberado. Então é muito triste ver essa situação, né? Que o perdão não foi liberado. Mas ainda há vida para Raul Gazola, ainda há vida para Glória Pérez. Eu me lembro, eu me coloco no lugar agora dessas duas pessoas, Raul Gazola e dos parentes que perderam um ente querido. Eu perdi meu pai foi atropelado, eu tinha 14 anos. E meu pai foi atropelado por uma pessoa que estava também da mesma forma, possuída pelo inimigo, estava bêbado, alcoolizado, tirou a vida do meu pai e a vida de mais duas pessoas. As duas pessoas, fora meu pai, ficaram completamente destruídas. Cabeça de um lado, perna de outro, eles foram atropelados, os três. Foi uma situação muito triste, né? Onde ali a minha vida, daquele momento em diante, foi algo terrível, né? E eu lembro que na época foi muito triste. Eu lembro que na época foi algo que mudou a minha vida, que até hoje tem marcas, foram deixadas marcas na minha vida. Cicatrizes que existem, não tem como esquecer. Mas o que acontece? Passou, né? Não tem o que fazer mais. Meu pai faleceu, não tem mais volta. A pessoa foi, pela justiça, condenada, uma condenação não justa, mas eu não tinha o que fazer, né? Nossa família não tinha o que fazer. A justiça, que foi quem teve o que... A justiça que teve que... A justiça foi feita, né? Da maneira dela, e nós não tínhamos o que fazer. Meu pai já tinha morrido, né? Hoje eu liberei esse perdão pro André, o nome dele é André. Por quê? Porque eu não tenho que guardar, né, essa mágoa do André. O André estava sob efeito, ele não sabia o que ele estava fazendo, ele estava sob efeito de álcool. O álcool é algo que transforma a vida da pessoa,
diferente dessas duas pessoas, Guilherme de Pádua e Paula Tomás, que não estava sobre efeito de álcool, nada, mas estava sobre efeito psicológico, que também é algo sobrenatural, né? Podemos dizer assim, mas que é algo que a gente tem que perdoar, pois a pessoa muitas vezes não sabe o que está fazendo e só sabe o que está fazendo depois, só sabe o que faz depois de ter feito, né? Depois cai em si, pode demorar alguns anos, pode cair em si na hora ou alguns anos depois, né? E eu acredito no arrependimento, eu acredito no perdão, eu acredito que Guilherme de Pádua, não posso afirmar que ele estava fazendo sim a obra de Deus, né? Eu não posso, quem sou eu para falar que ele estava sendo usado pelo inimigo ou não, usado por Deus para estar trazendo pessoas para perto do bem, né? Mas nós hoje temos que liberar perdão. Liberando perdão, nós temos a consciência tranquila. Nós dormimos com a consciência tranquila, nós deitamos no nosso travesseiro e ficamos em paz. Todo mundo merece uma nova oportunidade. Eu mereço uma nova oportunidade. Eu fiz muita coisa errada. Eu fiz muita gente sofrer, mas eu mereço uma nova chance, eu mereço oportunidades. E você também, né? A Bíblia mesmo, ela cita que se nós não perdoarmos os nossos irmãos, Deus não vai nos perdoar. Você já viu isso na Bíblia? Deus fala isso. Se nós não perdoarmos o próximo, aquele que nos magoou, ou qualquer que seja a situação, Deus não vai nos perdoar. Então, como que você quer ser perdoado se você não perdoa? Como você quer o perdão de Deus se você não perdoa? Então, tem muita gente hoje em dia com mágoa no coração, com um coração duro, com um coração contrito aí, com famílias destruídas por causa do perdão, que não perdoa. Famílias separadas, famílias desunidas, famílias destroçadas por causa do perdão. Triste. O mundo está cada vez mais sem amor, né? O amor, isso é bíblico, se esfriará, né? Está cada vez mais se esfriando. O Espírito Santo está se retirando da terra. Isso é óbvio, isso é nítido, a gente vê isso. Então, que a gente possa perdoar, né? O que aconteceu ali nesse fato do Guilherme de Pádua. Hoje eu vejo nas palavras do pastor ali, no líder ali daquela igreja, o pastor Márcio Valadão, com aquela felicidade dele em anunciar a morte, né? Algumas pessoas até criticam, né? Como que a pessoa anuncia uma morte tão feliz da vida assim? Parece que estava anunciando a alegria dele morrer. Não, é que ele fez a parte dele, né? Ele veio, infelizmente, ele fez o que fez,
não era para ser dessa maneira, né? Mas ele acabou fazendo. Ele fez algo errado, pagou pelo crime que ele fez. Muitos desejam a pena de morte para ele, muitos desejam a prisão perpétua e alguns desejaram a morte para ele. E aí, tá feito, pronto, morreu. Tá bom para você? Mas para você que deseja uma morte para ele, cuidado. Se você tem o coração desejando a morte para os outros, cuidado, que é perigoso. Se você não perdoou algo que aconteceu na tua vida, algo, mesmo que seja uma desgraça dessa, é triste, o inimigo tá aí. Se você não conhece a parte espiritual, existe a parte espiritual. Existe o mundo espiritual. Existe o bem e o mal. Existe. Se aprofunda um pouquinho, existe. Muitas coisas que acontecem é o mundo espiritual que a gente não vê. Então se aprofunda um pouquinho e perdoa, meu irmão. Só perdoa. Perdoa que tudo vai dar certo na sua vida. Vamos viver em paz, tá bom? Então essa reflexão de hoje é para você entender que é preciso, é necessário perdoar. Quantas vezes for preciso. Jesus disse 70 vezes 7, se necessário for perdoar. Então, se alguém te magoou, perdoa. Magoou de novo, perdoa. Porque é necessário perdoar, né? Então vamos perdoar. Perdoe, 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 perdoe. Canal Só por Hoje, te trazendo reflexão para perdoar. Então perdoa. Perdoa aquele que te fez mal. Perdoa aquele que te magoou. Perdoe, 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 perdoe. Curta, compartilhe, se inscreva na página, no nosso canal. Beleza? Tamo junto. É nóis. Só por hoje.